E se eu te dissesse que a maior lição sobre liderança da história não foi dada em um púlpito, nem em um trono, mas no chão, com uma toalha e uma bacia? Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Mas o que parecia ser apenas um gesto de carinho foi uma silenciosa explosão contra o orgulho, contra o ego e contra a ostentação. No reino de Deus, grande é o que serve, e só tem autoridade quem aprendeu se ajoelhar. Vem conosco, vamos estudar o capítulo 3, o episódio de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Um estudo maravilhoso, não perca, esteja conosco. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais uma semana chegando para junto com você estudarmos a Palavra de Deus. Hoje dando sequência a essa série de estudos em que nós estamos estudando o Evangelho de João, os ensinos, a vida, o ministério de Jesus, na perspectiva do apóstolo João. Hoje nós estudaremos o tema Uma lição de humildade, que nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho de João. Capítulo 13, versículo de 1 a 10, onde está ali a narrativa de Jesus lavando os pés dos seus discípulos no cenáculo naquela ocasião. Nós também temos a nossa texto áureo que está no capítulo 13 de João, versículo 15, você acompanha na tela, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais também. A nossa verdade prática, que você também acompanha na tela, diz que a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A submissão e o serviço são características de maturidade. Uma coisa muito importante que o cristão, ele desenvolve-se com a sua caminhada com Cristo, a partir das suas experiências com Cristo, da sua busca, a partir do ensinamento e aprendizado da palavra de Deus, vai gerando neste crente uma maturidade. E nós percebemos que quanto mais maduro o crente ele é, mais disponível ele está para servir e também para se submeter à autoridade. Então, no programa de hoje, nós vamos tratar sobre esse aspecto da humildade ensinado por Jesus no capítulo 13 do Evangelho de João. O apóstolo do amor registrou esse episódio. Conosco, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso, pai do seu irmão Jair. Tema hoje, falar então, capítulo 13 de João, sobre o tema Uma lição de humildade, irmão Jair. O que nós podemos comentar introdutoriamente sobre esse tema, irmão Jair? A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, irmão Alex. Nessa lição, nós vamos ver que Jesus ele faz uma inversão da lógica humana. Porque no mundo, ser grande costuma significar mandar, dominar e ser servido. Mas Jesus inverte essa lógica no Evangelho de João e ele vem mostrar que o maior é aquele que serve e que a humildade é o caminho da grandeza no reino de Deus. Isso nós vamos ver nessa lição, no capítulo 13 do Evangelho de João, em que ocorre, nessa passagem bíblica estará sendo retratado o episódio de que Jesus lava os pés dos discípulos, e nós vamos ver o exemplo e a relevância da humildade para aqueles que seguem a Jesus Cristo. E essa lição vai oferecer para nós uma valiosa lição sobre humildade na vida de Jesus, e nós somos convidados, então, a servir o próximo de forma humilde, como Jesus nos ensina. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Lembrando que hoje estamos estudando uma lição de humildade. Esse tema será estudado presencialmente em todas as escolas bíblicas dominical no Brasil, no dia 25 de maio. No capítulo 13 de João, nós percebemos aqui que não é apenas um relato onde nós vemos o serviço sendo realizado, alguém fazendo um processo de lavagem dos pés, como nós veremos, mas é sim uma desconstrução da lógica do poder humano. Quando nós vamos olhar Jesus, que é o Verbo, o Deus encarnado, que é ciente da sua origem,
do seu destino, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele vai escolher a toalha ao invés do trono, a bacia ao invés da espada e ajoelhar-se ao invés de exaltar-se. Olhando esse cenário do capítulo 13 de João, onde Jesus lava os pés dos discípulos antes da festa da Páscoa, percebemos que isso não é uma cena que se torna aleatória na construção da narrativa do apóstolo João, mas ela ocorre antes da Páscoa, ou seja, nas proximidades do momento auge da encarnação de Jesus, que é o encontro dele com a cruz, no momento em que nós percebemos que as narrativas de João passam a tomar uma característica mais de palpável. Nós percebemos que os ensinos de Jesus, eles se tornam gestos, eles se tornam algo que pode ser tocado, pode ser visto, que são as suas ações. Ou seja, aqui no capítulo 13 de João, a humildade ela não é apenas um conceito, mas ela é a própria encarnação. É Jesus praticando a humildade. E quando nós olhamos alguém nesse episódio lavando os pés de outro, é o que mais nos surpreende, que não é qualquer um, mas é o próprio Jesus que faz, ou seja, ele é o Logos, ele é a imagem exata do Deus invisível, ele é aquele por quem todas as coisas foram criadas. E quando nós vamos ver Jesus agindo aqui, ele não vai agir por insegurança, não vai agir buscando uma validação do seu ministério, pois nós vamos aprender aqui que Jesus sabia quem ele era, mas ele vai fazer exatamente porque ele conhecia a sua identidade, e porque ele conhecia a sua identidade, ele poderia descer sem se diminuir. Esse é um tema onde traz uma profundidade muito grande o episódio em que Jesus, reunido com seus discípulos, ele vai lavar os seus pés. Disse certo teólogo que a humildade ela é a fundação de todas as outras virtudes. Ou seja, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós não apenas repetimos palavras, mas nós fazemos como Jesus. Vestiu-se da toalha, tomou a toalha e agiu. E é isso que nós vamos aprender aqui com o exemplo de Jesus, em que a nossa espiritualidade não é para ser algo que nós devemos exibir, mas ela deve ser um gesto, de práticas, ela deve ser algo que seja palpável. Nós precisamos demonstrar, às vezes, através de atos simples, como, por exemplo, aqui no episódio de Jesus, lavar os pés de alguém, mas isso se torna sagrado, porque isso demonstra, de fato, uma verdadeira espiritualidade, quando isso é feito da forma como no exemplo de Jesus Cristo. Irmão Jair, um tema profundo onde nós vamos desenvolver, e agora vamos contextualizar um pouco sobre esse episódio da lavagem dos pés dos discípulos realizada por Jesus ali no cenáculo em Jerusalém. O que nós podemos comentar a respeito disso, irmão Jair? No Evangelho de João, então, nós contemplamos algumas atividades aqui que Jesus desenvolve na última semana de sua vida na Terra, que também é conhecido por Semana Santa. E na aula anterior, o que nós estudamos anteriormente sobre a ressurreição de Lázaro, nós agora no capítulo, que foi estudado no capítulo 11 de João, agora no capítulo de número 12, que antecede o objetivo da nossa lição, que é o 13, no capítulo 12 nós vamos contemplar, então, Jesus Cristo participando de um momento de uma ceia, de um jantar lá em Betânia, juntamente com Marta, Maria e Lázaro, aquele que ressuscitou, e com isso juntando muitas pessoas para ver não somente os ensinamentos de Jesus, mas também para ver Lázaro, aquele que havia ressuscitado. Então nós contemplamos que o Evangelho de João, no capítulo 12, vai dizer que no sexto dia que antecede a Páscoa, ou seja, 6 dias antes da crucificação de Jesus Cristo, Jesus está então lá em Betânia. E no dia seguinte,
Todos os 4 evangelhos vão mencionar sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E isso num domingo que antecede, então, a Páscoa em que Jesus Cristo é crucificado. Nós vemos que Jesus, nesse episódio também, ao ver aquela multidão, ao ver Jerusalém, Lucas vai registrar que Jesus chora por aquela cidade, por ver aquela cidade tão envolvida que não quis receber a palavra de Deus. Então, no domingo, nós vemos então Jesus adentrando em Jerusalém, montado no jumentinho, conforme Zacarias capítulo 9, versículo 1, que vai estar mencionando sobre esse episódio e cumprindo ali essa profecia sobre Jesus Cristo. E nós vemos também uma alegoria, ou ali se cumprindo aquilo que o Antigo Testamento retratou como apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo agora, ele é aquele cordeiro que vai ser sacrificado. No Antigo Testamento, no livro de Números, nós vemos que o cordeiro pascal, ele vai ser analisado durante 5 dias. Durante 5 dias ele é analisado, ele é separado e analisado para ver se ele não tem nenhuma imperfeição, se ele não tem nenhum tipo de cegueira, se ele não é manco, se ele não tem nenhum defeito. Assim era o cordeiro lá no Antigo Testamento que prefigurava Jesus Cristo. E agora nós contemplamos no domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inicia a ser analisado. Inicialmente por toda a população de Jerusalém, que vão analisar aquele rei montado num jumentinho. E a partir desse domingo, do domingo que antecede a Páscoa, Jesus é analisado então por toda a população, depois ele vai ser analisado pelos líderes religiosos, pelos fariseus, saduceus e também pelos escribas, sendo investigado, sendo instigado nos debates ali no templo. E no segundo dia, todos os dias, Jesus ele vem de Betânia para Jerusalém nessa última semana, ele permanece durante o dia em Jerusalém e à noite ele retorna para Betânia e dorme, o pernoite dele é em Betânia. Então, no segundo dia, nós vamos contemplar também nos evangelhos Jesus retornando para Jerusalém e na segunda-feira, então, Jesus ele vai purificar o templo e vai também na passagem, na ida de Betânia para Jerusalém, ele vai amaldiçoar a figueira porque não havia ali fruto. E já no terceiro dia, na segunda, Jesus retorna para Betânia, na terça ele retorna, ele vem de Betânia de novo para Jerusalém e ali ele vai apresentar, então vai ser investigado pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas em diversos discursos colocados ali perante Jesus Cristo, sendo examinado por toda a multidão, sendo examinado agora mais especificamente pelos líderes religiosos. E Jesus, nesse momento, então, esses vários debates vão ocorrer naquele momento, nesse contexto, e os demais evangelhos também vão estar mostrando Jesus ali ensinando através de parábolas, o evangelho de Mateus, de Lucas, e também apresentando em Mateus mais especificamente, Mateus 24, Jesus vai até o Monte das Oliveiras e ali ele profere então o sermão escatológico, Mateus 24 e 25, e dessa maneira Jesus então todo dia ele vai retornar para Betânia para estar pernoitando. Mas na quarta-feira, Jesus ele não retorna para Jerusalém, ele permanece em Betânia. E na quarta-feira, provavelmente, é um dia de silêncio e também um dia de conspiração para a morte do Senhor Jesus Cristo, inclusive com Judas negociando a traição com os sacerdotes, entregando a Jesus Cristo e ali havendo essa entrega, havendo essa traição de Judas na quarta-feira. E agora nós chegamos então na quinta-feira que antecede a crucificação de Jesus. E Jesus então vem pela última vez de Betânia para Jerusalém e nessa quinta-feira ele também vai ensinar e vai estar mandando então os seus discípulos preparar a Páscoa, uma Páscoa especial, porque juntamente com seus discípulos, e Jesus vai então nessa ceia, Jesus vai instituir, que é conhecido pela última ceia,
ou a instituição da ceia do Novo Testamento, nós vemos que essa ceia ela vai ocorrer antes da Páscoa do judeu. Ele vai celebrar ali a última ceia juntamente com os discípulos, e como é conhecido o estabelecimento aqui como Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, aplicado pelas igrejas nos dias de hoje, as igrejas do Novo Testamento. E Jesus, nessa ocasião, ele rompe o protocolo da ceia pascal, conferindo a essa ceia um novo significado, um significado único, e nesse momento ele vai apresentar aos discípulos esse novo significado ao lavar os pés dos seus discípulos. Com isso ele vai ilustrar a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja por todo o mundo, por toda a terra. Então, no capítulo 13, Jesus toma uma bacia com água e uma toalha, ele ata essa toalha à sua cintura, ele se ajoelha e ele com as mãos e as pernas livres para realizar aquele ato, a tarefa do lava-pés, e ele vai então passar discípulo por discípulo lavando seus pés. Esse costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Como Jesus vinha de Betânia para Jerusalém, andava as estradas empoeiradas, os caminhos empoeirados, era necessário então lavar os pés, e não havia ali um servo disponível para fazer essa lavagem dos pés dos convidados. Então Jesus, ele quebra aqui um paradigma, como ele era o anfitrião daquela ceia, ele encerra aquela reunião e ele vai começar a ensinar os seus discípulos, através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus ele é trilhado com humildade. E essa humildade, ela representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor de Jesus Cristo, do seguidor do Evangelho. Ele realiza ali, ele aproveita um gesto cotidiano para ensinar aos seus discípulos valores fundamentais, valores que são genuínos da fé em Jesus Cristo. Esses valores ensinados pelo Mestre foram e devem ser praticados pelos seus seguidores de uma forma essa humildade genuína, ela interioriza ali o coração dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós vemos então o verdadeiro significado da humildade. Nós vemos que no mundo, ser grande costuma significar mandar, dominar, ser servido. Mas Jesus ele vem quebrar essa lógica, ele vem inverter essa lógica, e ele está ensinando aqui aos seus discípulos que o maior é aquele que serve, que a humildade é o caminho da grandeza dentro do reino de Deus. E no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver que Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, ele lavou os pés dos discípulos, tarefa de um servo simples, de um servo mais humilde. Ele se levanta da mesa, ele tira o seu manto, ele toma a toalha e a água e se ajoelha e começa a lavar os pés sujos dos seus amigos. Mesmo aquele que o trairia, que já havia conspirado no dia anterior, porque Jesus sabe todas as coisas, mesmo que trairia ele, Jesus também lava os pés, e estamos falando de Judas Iscariotes, filho de Simão, que Jesus lava os pés, e está lá no versículo de número 11 do capítulo 13. E nós entendemos que com esse exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a graça do Senhor manifestada ali. Porque a graça, ela não vem por merecimento. Ela não escolhe quem merece. A graça
de Deus, ela vem para todos, merecendo ou não merecendo, basta aceitar. E assim, o exemplo da humildade do Senhor Jesus Cristo. A humildade verdadeira, ela não escolhe quem serve. E você e eu temos humildade suficiente para servir até mesmo quem não gosta de você? Você tem humildade para servir aquele que não gosta de você? Como aqui Jesus está aplicando que a verdadeira humildade, ela não escolhe quem merece. E nós também aprendemos com Pedro aqui nessa narrativa, porque Pedro, ele vai se levantar e vai dizer assim, a partir do versículo 6 até o versículo 10, Pedro vai recusar que Jesus lave seus pés. Ele não aceita ser limpo por Jesus Cristo. E Jesus responde que se não aceitar ser limpo por ele, Pedro não teria parte com ele. E isso, nós vemos que a humildade também envolve reconhecer que precisamos de ajuda de Jesus Cristo e também da purificação do Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas dizem, como Pedro vai dizer mais adiante, mas quantas pessoas deixam de se arrepender, como Pedro se arrepende? Pedro se arrepende e diz assim, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E com isso, Pedro está demonstrando um arrependimento, ele está demonstrando que ele entendeu o que Jesus Cristo queria fazer. E nós, ser humilde, é aceitar a correção, como Pedro aceitou aqui, é aceitar a ajuda e, principalmente, aceitar a salvação em Cristo. O que nós vemos aqui é que muitas pessoas são como Pedro, que inicialmente negam ser limpos por Jesus Cristo, ser purificados por Jesus Cristo, mas que infelizmente, irmão Alex, eles não vêm se arrepender aqui como Pedro se arrependeu e vêm a não aceitar a salvação, não aceitar a correção, não aceitar a ajuda, não aceitar a purificação do Senhor Jesus Cristo. Que esse texto possa nos ajudar a entender que a humildade está dentro do nosso coração, que nós precisamos ter a humildade de aceitar o sacrifício do Filho de Deus por nós, que nos limpa de todo pecado, que nos purifica de todo erro e que nos traz a salvação. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o tema Uma lição de humildade, baseado no capítulo 13 do Evangelho de João. Quando nós olhamos aqui o versículo 6 do capítulo 13, quando Jesus aproxima-se dos seus discípulos, logo após ele tomar, o versículo 5, onde diz que ele pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O irmão Jair já mencionou que é algo que era feito normalmente naqueles dias por um servo, por um escravo, mas nós percebemos que, no contexto aqui, há um ambiente de certo constrangimento entre os discípulos, porque quando chega no versículo 6, quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro disse, Senhor, tu lavas os meus pés? Como se fosse Pedro estivesse questionando ali, naquele momento, Jesus e se sentindo desconfortável porque ele sabia que Jesus era um mestre. Jesus era um mestre. E a questão de que havia uma cultura naqueles dias que jamais os mestres deveriam lavar os pés de alguém. E Pedro, entendendo que Jesus era, ele não consegue conceber, aceitar, entender aquilo que Jesus está fazendo, porque aquilo que ele está fazendo é algo que gera na mente de Pedro uma espécie de um paradoxo. Como pode ele, sendo grande como ele é, mestre como ele é, ele lavar os nossos pés? E Jesus, no versículo 7, registrado por João, vai responder a Pedro acerca dessa pergunta espantada que Pedro faz a Jesus, Senhor, lavas tu os meus pés? E Jesus responde, o que eu faço agora, não o sabes tu agora, mas tu o saberás
depois. O que eu faço agora, tu não sabes, mas tu o saberás depois. E essa resposta de Jesus abre uma visão para algo mais escatológico, algo futuro, onde o que Jesus estava dizendo para Pedro, que ele não estava entendendo, é que o lava-pés naquele momento não era um fim em si, embora fosse um exemplo que Jesus estava aplicando a eles, mas apontava para um ato maior de purificação que ocorreria em poucas horas, quando Jesus seria entregue para ser morto na cruz do Calvário. Mas, embora houvesse esse desconforto e esse constrangimento de Pedro nesse cenário do lavar os pés, o que mais se torna um detalhe extraordinário, irmão Jair, é o fato de que Jesus aqui, ele, além de lavar o pé de Pedro, de Tiago, de João, ele vai lavar os pés de Judas Iscariotes. Jesus vai manifestar ali uma graça extraordinária quando ele vai lavar os pés daquele que vai lhe trair. E isso é um gesto maior aqui desse cenário que eu vejo, é isso, Jesus lavar os pés com o mesmo amor, com a mesma graça com que lava os pés dos seus 11 apóstolos. Isso é uma coisa extraordinária que vem explodir na mente de qualquer um de nós, o fato de Jesus saber que Judas ia lhe trair, pois no versículo 2 a Bíblia diz, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Nesse contexto de Jesus sabendo da traição de Judas, nesse contexto ele toma a bacia, toma a toalha, a água e vai lavar os pés, inclusive do Judas Iscariotes, o traidor. E isso aqui vem desconstruir qualquer coisa que nós pensamos nos nossos dias, onde queremos fazer o bem a quem nos favorece, a quem nos dá algum retorno, a quem está alinhado com aquilo que pensamos. E Jesus vem aqui e desconstrói, explode essa base humana de manifestar graça e favor. No reino de Deus, o amor é ofertado, até mesmo àqueles que deliberadamente querem rejeitar. E isso é algo que vai contrário, inclusive, a algumas teologias que dizem que Deus já fez o que fez, manifestou a sua graça, o sacrifício de Jesus para apenas aqueles eleitos, quando na verdade sabemos que é para todos. O sacrifício de Jesus não foi somente para alcançar eleitos, mas para alcançar a todos que queiram receber esse amor e essa graça. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje então sobre o tema uma lição de humildade. Vimos agora no tópico 1 esse panorama geral sobre o episódio onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse texto do capítulo 13, irmão Jair, de João, ele é muito revelador. Ele revela, dentre o assunto central aqui do programa de hoje, onde é a humildade, revela vários aspectos, tanto do ser humano. Nós vemos aqui, quando nós vemos no capítulo 13, versículo 2, que Judas, o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Nós percebemos que o adversário tem esse poder de capacidade de, a partir de aberturas, de brechas que o ser humano concede, ele tem essa capacidade de colocar no coração do homem pensamentos que são deliberadamente pensamentos, atitudes que são contrários aos planos de Deus, aos desígnios de Deus. Então vemos aqui a vulnerabilidade do ser humano com relação à ação do maligno. Se não houver uma vigilância, se não houver uma renúncia, se não houver uma resistência, o adversário ele vai entrar e vai trazer destruição, como nós já sabemos o fim de Judas. Ele não se arrependeu e ele acabou morrendo. Diversas revelações temos aqui. Dentre estas revelações, o fato que a base da humildade, a base das ações de Jesus, a base de todos os exemplos que Jesus nos deixou, foi o fato de que Jesus sabia quem ele era. Ou seja, Jesus tinha
um autoconhecimento acerca da sua vida, da sua natureza, do seu ministério, do seu propósito na encarnação. Capítulo 13 de João, versículo 3 diz: Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Quando nós olhamos esse versículo com profundeza, nós vemos aqui algumas revelações do autoconhecimento de que Jesus tinha acerca da sua consciência, da sua identidade e da sua missão. E nós vamos agora desenvolver esse aspecto de que a humildade implica autoconhecimento. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico 2 acerca da humildade implica autoconhecimento? Nós vemos, então, Jesus, nesse texto de João, demonstrando que Jesus sabe quem ele é. Ele tem consciência de quem era, entendia o seu papel, a sua relevância, ele sabia que ele veio do Pai e para o Pai ele iria. Ele já está falando já naquela semana aquilo que queria ocorrer. E ele sabia que ele é Senhor e que ele é Mestre. E que Deus tinha colocado, que o Pai tinha colocado todas as coisas em suas mãos. E então, nesse contexto, Jesus deliberadamente, ele troca o seu papel de Senhor pelo papel de um simples servo, para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. Então Jesus sabe que ele é filho de Deus, ele sabe que ele é Deus, ele sabe de onde ele veio, para onde ele vai. E a humildade do ser humano, o autoconhecimento do ser humano, a humildade que implica em autoconhecimento é o ser humano saber que ele tem uma natureza pecaminosa, uma natureza que precisa ser combatida, uma natureza que faz com que ser humilde seja uma tarefa árdua. Uma natureza que, devido à queda, devido ao pecado, faz com que servir aos outros seja uma tarefa árdua. Mas a presença de Jesus Cristo, a posição de Mestre e Senhor, vai ensinar a lição de humildade, uma virtude, essa virtude da humildade. Jesus diz: eu vos dei o exemplo. No versículo de número 15. Nós vemos aí o servo, o Senhor Jesus Cristo, o Deus, o Filho de Deus, lavando os pés dos seus discípulos, executando uma tarefa do servo mais humilde. Nós vemos Jesus atuando, e a humildade no Evangelho de João, ela vai trazer também, mostrando que Jesus Cristo, ele é o Verbo que se tornou, se fez carne e habitou entre nós, fazendo dessa forma. Deus se fez humilde, Deus se fez homem, humilde, vulnerável, acessível, e isso é humildade divina. Irmão Alex, Jesus nasceu num estábulo. Os evangelhos mostram para nós isso. Ele viveu entre os pobres e ele foi até a cruz por amor. Por isso que nós precisamos ter autoconhecimento da nossa humildade. A humildade implica em autoconhecimento, porque do pó viemos e do pó voltaremos. Saber, os evangelhos nos ensinam que sem Jesus nós nada podemos fazer e nada somos. Mas também os evangelhos nos ensinam que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E a humildade, ela implica também em glorificar a Deus. Em João, no capítulo 17, no versículo 1 ao 5, nós vamos ver Jesus, antes de ser preso, que vai ocorrer nessa noite, na noite da ceia, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Nós estamos vendo aqui um episódio só dessa noite, tem vários episódios nessa noite. Jesus vai orar no Getsêmani, Jesus vai ser traído, Jesus vai ser preso, e nessa última semana, nenhuma noite Jesus dorme em Jerusalém. A única noite que ele permanece em Jerusalém, ele é traído, ele é preso, ele é julgado durante a noite, e na sexta de manhã, Jesus Cristo, ele inicia uma caminhada até o Gólgota, até o Monte
caveira. E nós vemos aqui que como é que Jesus vai glorificar ao Pai? Ele vai orar ao Pai humildemente, entregando-se totalmente a Ele. Através do quê? Da obediência humilde até a sua morte pela cruz. E isso revela a morte, a glória de Deus. E vemos que Jesus Cristo, mesmo ele tendo todo o poder, Jesus se submeteu ao plano do Pai, ao plano de redenção, ao plano de salvação, por minha causa e por tua causa. Nós temos aqui o exemplo que Jesus nos deixa nesse capítulo. Nós precisamos pensar que o Verbo divino, repleto de glória e poder, ele vai abdicar de sua majestade para vivenciar a experiência humana. Ele torna-se carne, unindo-se à condição humana, à nossa condição, para ter uma compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus Cristo. Jesus, então, ele aprofunda ainda mais esse significado ao lavar os pés, onde estava ali o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns, de pessoas, até como o irmão Alex mencionou, enfatizou, lavando pés de quem não merecia, de um traidor, de Judas que já estava conspirando, já havia conspirado para trair o Senhor Jesus Cristo. Esse exemplo, à luz desse exemplo, não deveria ser difícil para nós servir a Jesus Cristo ou servir aos outros, nos submeter aos ensinos, nos submeter à liderança de nossos irmãos, porque desviar da nossa própria vontade em favor da vontade divina, a graça de Jesus, a graça de Deus, ela vem sobre nós e nos ajuda nessa caminhada. A nossa natureza pecaminosa, ela torna árdua a prática do serviço, o cultivo da humildade. Mas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, dizendo para que, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você está no programa Palavras da Verdade. Hoje nós estamos estudando sobre o texto de João, capítulo 13, onde nós temos uma lição de humildade no episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Destacado aqui pelo nosso querido irmão, irmão Jair, o aspecto da humildade implica autoconhecimento, onde nós vemos aqui o aspecto da humildade em que Jesus manifesta ao lavar os pés dos seus discípulos estava com uma base fundamentada no seu autoconhecimento. E quando nós lemos aqui no capítulo 13, versículo 3, nós percebemos a expressão Jesus sabendo. E aí João vai tratar de três coisas que Jesus sabia. Primeiro, ele sabia que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos. Segunda coisa, que ele havia saído de Deus. E terceira coisa, que ele ia para Deus. E após essa descrição do apóstolo João, do autoconhecimento que Jesus tinha acerca da sua vida, do seu ministério, é que ele vai destacar no versículo 4 que Jesus se levanta da mesa da ceia, ele tira suas vestes, toma uma toalha e cinge-se ela, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Então, esse autoconhecimento de Jesus é a base, é o fundamento para o que Jesus vai fazer em humildade. Quando nós percebemos que João fala de que Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, é que Jesus tinha consciência da sua autoridade, essa autoridade suprema que estava sobre ele. Jesus sabia que sobre os céus, sobre a terra e sobre a história, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Ele vai declarar isso após a sua ressurreição, quando ele diz lá em João 28:18, que é-me dado todo o poder no céu e da terra. Ou seja,
Jesus estava ciente de que nada, absolutamente nada, poderia escapar da sua soberania, daquilo que estava nas suas mãos, entregue pelo Pai no acordo feito entre a Trindade na eternidade. Segunda coisa, Jesus sabia que ele havia saído de Deus, ou seja, a consciência eterna que Jesus tinha da sua origem. A palavra saído, ela traz algo muito profundo, que não é apenas a sua encarnação, mas também uma procedência eterna da existência do Pai. E quando nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2, nós já estudamos aqui sobre aquele que ele era o verbo que estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, remete ao aspecto de que Jesus é um com o Pai e ele é eterno, ele saiu de Deus, o aspecto da geração eterna do Filho de Deus. E terceira coisa que Jesus ele tinha consciência é de que ele ia para Deus. Jesus sabia que ele tinha um destino final. E o destino final de Jesus, embora horas depois aconteceria a sua crucificação, período depois aconteceria a crucificação dele, ele sabia que aquele ali não era o seu fim, mas o fim, para onde ele ia, era para a glória celeste que ele tinha com o Pai antes da sua encarnação. Jesus mostra a sua perfeita visão acerca das questões futuras, das questões escatológicas. A cruz que ele enfrentaria não era o fim, mas era apenas o caminho para aquilo que ele iria viver. E assim como Jesus, ele tinha conhecimento, autoconhecimento da sua origem, da sua autoridade, do seu destino, de igual modo nós precisamos também ter essa autoconsciência espiritual acerca de quem nós somos. Primeiro, da nossa origem. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, Paulo vai falar de que, vai lembrar de que nós estávamos antes mortos em ofensas e pecados, mas fomos vivificados em Cristo, ou seja, a nossa natureza, a nossa origem espiritual, após a nossa regeneração, ela não é terrena, mas ela é celestial. Ela vem de Deus, somos nascidos agora de Deus a partir da obra regeneradora promovida em nós pela palavra e pelo Espírito Santo. A mesma coisa, a consciência que nós temos que ter da nossa autoridade. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, a capítulo 2, versículo 9, ele fala a respeito da igreja, que a igreja é nação santa, sacerdócio real. Saber que em Cristo, quem nós somos em Cristo, isso deve nos dar uma segurança enquanto nós caminhamos aqui nesta terra. Todo o conhecimento que nós temos de nós mesmos começa a partir de um conhecimento que nós temos de Deus. Ou seja, nascemos de Deus, temos dele a revelação dos seus planos, nação santa, sacerdócio real. Com isso, nós trazemos em nós uma autoridade, uma segurança que nós encontramos não em nós mesmos, mas a partir de Cristo em quem nós estamos. E também, assim como Jesus sabia o seu destino, nós precisamos também saber esse destino. Assim como Cristo retornaria ao Pai, a nossa esperança última é a glória eterna. E todo esse conhecimento que nós temos acerca de nós mesmos precisa gerar em nós atitudes humildes. Se Jesus, sabendo quem ele era, a autoridade que ele tinha, de onde ele veio e para onde iria, ele atuou de forma humilde, assim nós precisamos também. Por isso da importância sabermos quem nós somos. Quando nós sabemos quem somos, que éramos pecadores e fomos vivificados em Cristo, nós evitamos alguns erros dos quais muito tem afetado as pessoas quando elas não têm esse autoconhecimento, quando elas são tomadas de orgulho. O orgulho gera autossuficiência, gera também falsa humildade, que é achar que é inútil. Tanto a autossuficiência como a achar-se inútil, não sabendo quem é, que foi nascido de novo, tem o poder do Espírito atuando na sua vida, isso gera na pessoa
dificuldades de serviço no reino de Deus. A verdadeira humildade, ela está baseada numa identidade que nós temos, e essa identidade, ela é uma identidade que não é baseada em um campo movediço, mas é em uma estrutura sólida que é em Cristo Jesus. Precisamos saber quem somos para que nós possamos viver um serviço verdadeiro, um serviço genuíno. Nós não vamos servir no reino de Deus, servir para ser aceito, mas nós só fazemos isso porque já fomos aceitos. Nós fomos gerados em Cristo para uma obra da qual nós não precisamos fazer nada para ser aceito, mas porque Ele nos aceitou, então nos encaminha para fazer a obra de serviço no seu reino. E para enfrentar crises, quando nós conhecemos a nossa origem em Deus e para onde nós vamos, as circunstâncias momentâneas, elas não nos definem, elas não nos paralisam, elas nos fazem crescer. Agora, Jesus, que tinha esse autoconhecimento, precisava que os discípulos também conhecessem a realidade do serviço. Eles precisavam saber quem eles eram e como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Jesus percebia que em determinados momentos na vida dos seus discípulos, eles se preocupavam quem seria o maior no reino de Deus, e nós vemos isso registrado no Evangelho de João, capítulo 22, versículo 25, que diz: o Senhor disse para eles. No 24 diz: houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. No versículo 25, Jesus responde: e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. E quando nós olhamos o nosso cenário na atualidade, nós vemos uma diferença absurda. Hoje nós vemos culto a celebridades, cultos a homens, onde homens são celebrados, homens são aplaudidos, e muitas vezes esses também não se comportam como servos. Vemos também onde existem lideranças que acabam trabalhando mais preocupadas com a sua imagem do que viver um caráter de promover o reino de Deus com justiça, com fidelidade. Jesus não ensinou os seus discípulos a viverem assim. Jesus, falando acerca dos reis dos gentios, Jesus está revelando que o mundo exalta o domínio como algo, como uma virtude. E no reino de Deus, o Senhor vê isso, esse domínio de um sobre o outro, como uma coisa corrupta, uma corrupção. E a crítica vai muito mais além, pois o que os homens chamam de grandeza, o Senhor Jesus chama de distorção. No reino de Deus, o maior serve o menor. E isso é o padrão de Deus. O padrão de Deus, onde o serviço no reino de Deus deve ser com humildade, com verdadeira humildade, com uma motivação genuína para servir, sem egoísmo e também sem interesses pessoais. Que nós possamos ser levados a partir deste exemplo de Jesus para viver uma vida assim, de servir sem interesse, sem objetivo de algo em troca. Você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, o ensino da Escritura Sagrada. Nosso compromisso é única e exclusivamente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Irmão Jair, chegando no tópico 3º, vamos falar então sobre a humildade versus ostentação. Já falei um pouquinho sobre a realidade hoje, onde as lideranças são pautadas a partir de promoção pessoal, onde as hierarquias nas instituições, elas são muitas vezes muito amadas, muito valorizadas e não seguem os princípios de Deus. Mas Jesus aqui, ele está apresentando algo
que os discípulos precisavam entender que o caminho que eles teriam que percorrer não era um caminho de autopromoção pessoal, não era um caminho pautado a partir de uma estrutura de um sucesso pessoal, mas eles, antes de tudo, precisavam trilhar o caminho da humildade que Jesus preparou para eles. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico? Bom, no terceiro tópico aqui, ele vai fazer um contraste entre a humildade e a ostentação. E nós vemos nos evangelhos Jesus, em diversos momentos, durante o seu ministério terreno, durante a execução de sinais, curas, milagres, libertações, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre esse aspecto importante da humilhação, de que aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Dentro do reino de Deus, Jesus está ensinando isso durante todo o seu ministério. E agora, no último dia que antecede a sua crucificação, Jesus ele pauta de novo esse assunto e agora de uma forma com um exemplo prático, onde que Jesus ele se humilha na presença dos seus discípulos e vai lavar os seus pés. No lugar de servo, o Filho de Deus se torna mais humilde e vai lavar os pés ali dos discípulos. E Jesus estava ciente, então, de que durante seu ministério existia ali uma competição, mesmo que discreta, entre os seus discípulos para saber quem seria o primeiro, quem seria o maior, quem teria a proeminência dentro da liderança. E Jesus mostra isso, como é tratado. E sobre quem ocuparia o lugar com mais destacado no eventual reino de Deus, que também os discípulos não estavam entendendo ainda até o momento o que era o reino de Deus, mas que Jesus estava implantando já o reino espiritual na terra. E esse espírito de divisão, de competição, de um querer ser maior que o outro, não deveria prevalecer entre os seus seguidores, nem entre aqueles 12 que estavam ali com Jesus ou seus discípulos, mas com toda a igreja no porvir. Então, o caminho humilde que Jesus apresenta é, através desse episódio do lava-pés, ele revela o caminho, ele revela aos seus discípulos um caminho que não é alicerçado em sucesso material, em notoriedade, em ambição, em orgulho, mas sim, esse caminho que é alicerçado, sim, na capacidade de servir o seu próximo de maneira humilde, de maneira sincera, de maneira que a pessoa não se exalte, não queira glória para si, mas sim que glorifique o Pai. Então, a humildade é o caminho da grandeza dentro do reino de Deus. Jesus está ensinando isso, que o caminho para a grandeza dentro do reino de Deus é se tornar humilde. O caminho para a exaltação dentro do reino de Deus é ser humilde, é praticar o serviço com amor àqueles que são necessitados. Então, se a igreja ela trabalhar dessa forma, ela vai estar em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção, do orgulho, estará na contramão do culto às celebridades, ao culto, à fama. Então, Jesus quer isso afastado. Se a igreja seguir a humildade, que deve ser a característica da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela não haveria na igreja espaço para disputas internas, divisões, segmentos contrários. A fama, o desejo pela fama seria deixado de lado e a ambição por poder afastada. Nós vemos aí que Jesus diz que é para servir e não para dividir. Seja humilde, vai servir. Então, esse episódio do lava-pés, com esse episódio, Jesus está trazendo um ensinamento prático de tudo que ele estava mostrando durante a sua caminhada, durante seu ministério terreno. Aquele que se humilha será exaltado. E aquele que quer aparecer, aquele que quer ser orgulhoso, ele vai ser humilhado. Mas nós vemos aqui no Evangelho de João
João tratando aqui, mostrando esse episódio de Jesus Cristo, que ser humilde não é ser fraco, não é sinal de fraqueza. Ser humilde não é sinal de falta de força. Pelo contrário, se humilhar na presença de Deus, e se humilhar na presença de Deus é que a prática como Jesus fez, ele serviu os seus discípulos. Se humilhar na presença de Deus é fazer com que o reino de Deus, ele seja, que o próprio Deus seja glorificado. Então Jesus trabalha nos seus discípulos, através dessa ação prática, desse exemplo prático, a consciência dos discípulos, e essa consciência ela foi despertada. E com isso, nós vemos que a Bíblia nos convida, ela nos conclama à humildade. Os ensinamentos da vida do Senhor Jesus Cristo é um convite para que nós possamos aprender, assim como ele, aprender com ele, que ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus dizendo isso, então nós somos convidados por Jesus Cristo a cultivar um coração humilde, desprovido de armadilhas, de ambição, de desejos carnais, de desejos materiais, de ostentação, de egoísmo. Nós somos, sim, chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E a lição para nós, nessa lição do lava-pés, é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Estamos aqui no tópico conclusivo da lição do assunto de hoje, aqui no tópico terceiro, falando sobre a humildade versus a ostentação. E quando nós olhamos o contexto da trajetória dos discípulos deles acompanhando Jesus, percebemos que sempre esteve dentro deles, embora de forma discreta, uma competição, então, de busca de proeminência, de liderança. Eles queriam, de fato, sim, um lugar de destaque, eles queriam ser grandes nesse projeto que eles estavam entendendo do reino de Deus que Jesus vinha trazer à Terra. Agora, imagina se os discípulos que estavam com Jesus, que é a fonte da humildade, estavam contaminados com esse veneno de busca, de vaidade. Imagina quanto mais as pessoas que estiverem distantes de Jesus. Nós, muitas vezes, vemos em nossas igrejas, ministérios, muitas questões falando acerca de serviço, muitos ensinos, muitas teologias falando acerca do serviço, que muitas vezes encobre corações que muitas vezes estão dominados por vaidade, por soberba, por orgulho. Muitas vezes a busca por títulos, busca por seguidores nas redes sociais, muitas vezes por busca de posições de influência e até mesmo reconhecimento acadêmicos. Pode ser uma versão contemporânea que a gente vê do debate de quem é maior no reino de Deus que os discípulos estavam realizando naqueles dias e dos quais Jesus vai responder para eles. E Jesus responde não com palavras no contexto de João. Obviamente, o contexto de João aqui não mostra essa preocupação dos discípulos, mas quando olhamos na cronologia dos evangelhos, nós percebemos sim o pensamento existente deles, que por ora Jesus repreende eles, Jesus ensina eles, como já mencionei no tópico 2, mas aqui Jesus vai mandar uma mensagem para eles e agora essa mensagem vai ser diferente, pois ele vai responder essa disputa não com palavras, mas ele vai encarnar a resposta. Nós vamos perceber que Jesus ele vai, no versículo 4, levanta-se da ceia, tira as vestes, toma a toalha, cinge-se, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, enxugando-lhes com a toalha com que havia se cingido. Olha que coisa extraordinária o que Jesus está fazendo. Ao contrário da nossa lógica, da lógica humana, que sugere que quanto mais poder o homem tem,
menos serve, Jesus ensina o contrário. O poder real só se manifesta de forma plena quando o homem se esvazia para servir. E aqui percebemos na fala do irmão Jair mencionando que aquele que se humilha, o Senhor exalta, ou seja, o Senhor manifesta nele o seu poder e a sua graça. Irmão Jair, chegamos então ao final do programa, Palavras da Verdade, no programa de hoje, estudando sobre uma lição de humildade, o Evangelho de João, capítulo 3, o que nós podemos comentar, concluindo, irmão Jair, esse assunto de hoje. Nós vemos, pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, que a humildade, ela não é fraqueza. Ela não é fraqueza. A humildade, pelo contrário, ela é a força de quem conhece seu valor em Deus. Você tem o valor perante o Senhor. Jesus, vimos nessa lição que Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele serviu, perdoou, ensinou e, por fim, sacrificou a sua vida por amor de mim e de você. Nós vemos muitas pessoas com o coração arrogante, em que vão receber um favor de alguém, um favor que ela considera imerecido, como um filho que não aceita uma ajuda de um pai, ou um genro que não aceita uma ajuda financeira de um sogro, e dessa forma ele demonstra arrogância, prepotência, e não aceitando aquilo, ele deixa de ser humilde. Da mesma forma, nós temos em Jesus Cristo, nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador. Nós temos a oferta do seu grande amor ali na cruz do Calvário, para, assim como fez aos discípulos, nos purificar, nos lavar, nos limpar de todo o erro e, por fim, nos dar a salvação completa, tudo por causa do seu amor. E muitas vezes nós estamos dizendo não a esse favor imerecido do Senhor. Nós precisamos dizer sim. E como dizer sim? Se tornar humilde perante o Senhor, se humilhar perante esse Deus, perante esse Deus Salvador, e Ele, como diz a palavra do Senhor, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Exaltar é ser salvo em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, chegamos no final do programa Palavras da Verdade, estudando hoje o assunto do capítulo 13 de João, nessa sequência de estudos que nós estamos vendo. Vemos então que o reino de Deus ele não avança por meios grandiosos, mas através de poucos que de forma invisível servem em silêncio e em um mundo obcecado por números, por influência e sucesso. Jesus com isso redefine o que é a verdadeira vitória. Vitória, a glória da cruz, a força da fraqueza e aqui o grande tomando toalhas e servindo aos menores. Ou seja, Jesus sendo o nosso exemplo. E o convite permanece. Jesus não apenas diz, faça o que eu fiz, mas também torne-se como eu sou. O lava-pés ele não é apenas um ato para nós imitarmos, mas uma identidade para que nós venhamos a assumir a identidade de servos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você tenha uma ótima semana e que as bênçãos de Deus repousem sobre você. Esperamos você no próximo programa para continuarmos estudando esse tema maravilhoso que são os ensinos encontrados na vida de Jesus, ministério, a partir da perspectiva do apóstolo João. Deus abençoe, acompanhe aí que nós vamos estudar no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.